Essa tarde maravilhosa, com esse clima diferente, né? Em Cuiabá, um tempo fresco. É um imenso prazer nós podermos estarmos juntos mais uma vez para podermos conversar a respeito de alguns aspectos pertinentes à tradição umbandista, ao movimento umbandista e à própria forma umbandista de enxergar, lidar com a espiritualidade. Eu me chamo Christian Siqueira, sou dirigente da Casa de Oração do Caboclo do Pinambá e é com imensa satisfação que nós podemos, mais uma vez durante essa semana, né? Aliás, mais uma vez nessa semana, darmos continuidade às nossas atividades através das redes sociais. Nós queremos começar a nossa conversa de hoje, antes de qualquer coisa, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, agradecendo pela oportunidade de podermos estarmos juntos mais uma vez, agradecermos pelo dom da vida, pela possibilidade que temos de talvez entendermos um pouco daquilo que é espiritual. Pedir a nosso Pai querido do céu, a nossa Mãe Divina, que nunca se afaste de nossos caminhos e que nós consigamos, com sua ajuda e proteção, alcançarmos aquilo para o que viemos aqui realizar. Que nós possamos ser acobertados por todas as entidades em quem confiamos e acreditamos, hoje para todo sempre. Saravá. O tema da nossa aula de hoje é um tema muito interessante, né? Vamos comentar sobre alguns aspectos ritualísticos da Umbanda. Alguns irmãos que pediram para nós via WhatsApp receberam, né, uma cópia do material que nós vamos usar nessa aula de hoje. Falar sobre aspectos ritualísticos umbandistas não é uma coisa fácil, porque a Umbanda é uma religião e, primeiramente, né, em primeira instância, a Umbanda é uma religião multirregional. Em cada, além de, na base umbandista, nós vermos o entrosamento, o diálogo das raízes que formam a nação brasileira, quer seja a raiz vermelha, branca, negra e amarela, essas mesmas raízes interagem entre si, formam a base do ritual umbandista, mas ainda esse ritual vai passar por transformações, vai absorver características locais profundas de região para região. E quando a gente fala de região, a gente não está falando exatamente de cidade, a gente está falando de culto local, no sentido de que cada casa poderá ter uma perspectiva local da casa, daquela comunidade, de ritualística umbandista. Então é muito difícil a gente falar de ritualística umbandista, porque a cada casa nós vamos ver um aspecto umbandista, a própria ritualística umbandista sendo tratada, sendo compreendida de forma diferenciada. No entanto, existem algumas bases que são gerais. Embora exista uma própria forma de fazer umbanda em cada casa, em cada região, em cada lugar, que é característica da raiz, né, ou da forma como aquele local entende a própria prática umbandista, mesmo assim existem algumas bases que são gerais. O que seriam as bases gerais? São aquelas bases que foram trazidas pela espiritualidade propriamente dito, ou seja, as entidades que se manifestam nas comunidades locais, elas mesmas, a cada nova casa, a cada novo agrupamento, trouxeram os mesmos aspectos, que acabaram por serem padronizados como sendo do movimento umbandista, não porque alguém disse que é da Umbanda, mas sim porque a própria espiritualidade manifestante na Umbanda foi quem trouxe algumas dessas características. Existem várias, como eu acabei de dizer, cada casa vai ter um conjunto de ritualismo, mas mesmo do conjunto daquelas que são gerais, existem muitas variantes que certamente nós não iremos conseguir comentar aqui. Mas nós trouxemos essa semana, vamos ver, três aspectos ritualísticos da Umbanda que são assim quase que uma generalidade. É muito difícil você ir numa casa onde não existam esses aspectos ritualísticos para que a gente possa comentar sobre eles. Lembrando que a Umbanda
vai ter a presença daquilo que é esotérico e daquilo que é exotérico. O esotérico é aquilo que é essencial, é aquilo que está por baixo do excesso, né? Aquilo que está por trás das aparências. E o exotérico é aquilo que é superficial, é aquilo que está acima do essencial, por alguma razão necessária ou não. Então, nesse sentido, nós podemos comentar primeiramente sobre as roupas brancas. Não é uma regra, o modelo das roupas usadas, né? Eu acho muito bonito que lá no Rio de Janeiro, aqui no Mato Grosso, nunca vi nenhuma casa ligada à raiz do Caboclo Mirim. Mas lá no Rio de Janeiro existem muitos templos da Umbanda do Caboclo Mirim, né? Do primado de Umbanda, e existe aquele uniforme clássico que vai depois ser visto também sendo usado similarmente na Umbanda esotérica, na raiz do Pai Guiné, que é a mulher com aquela saia de algodão imensa, maravilhosa, com camisa de botão, né, de manga comprida, e o homem é uma espécie de macacão aquilo, né, uma calça grudada com a camisa, com o cintinho branco, com os símbolos, maravilhosa aquela roupa. Ali a tradição do Caboclo Mirim conseguiu, né, padronizar aquele uniforme, e todos os agrupamentos ligados a essa raiz usam essa vestimenta. Mas a gente sabe que, embora seja bonito, não é uma regra. A roupa branca, ela serve especificamente para... A gente tem vários tipos de roupa, né? Ainda na nossa raiz, aqui onde a gente, nas ideias que a gente pratica, nós temos 3 tipos de roupa. Nós temos, isso eu estou dizendo do cocktail, não estou me referindo ao movimento umbandista. Nós temos roupa de ração, que quer dizer roupa de trabalho pré-ações no terreiro. Roupa de ração tem o sentido de roupa de trabalho. Então, quando você imagina que o terreiro seja um aspecto de trabalho na natureza, a roupa de ração seria a roupa que você usaria, por exemplo, para dar de comer para cuidar das plantas, cuidar da terra, cuidar da criação, né? Então é chamado roupa de ração. A roupa de ração geralmente é branca e é a roupa que você usa para trabalhar na estruturação do ambiente. Nós temos roupa templária, que seria uma roupa que quase não se vê sendo usada, né? Que é uma roupa separada para os trabalhos que acontecem a nível de ambientação do templo. Então, por exemplo, a pessoa ela não está necessariamente no rito e ela também não está necessariamente num trabalho pré-ação do terreiro. Ela não está mexendo com cozinha, não está mexendo com limpeza, né? Porque até para limpar o terreiro tem que usar roupa de ração. A gente não vai lá no terreiro. A limpeza, como a gente falou na nossa live anterior, é uma ação ritualística, uma relação de interação com o espiritual. Então, se eu vou, por exemplo, entrar numa atividade espiritual, o meu corpo ele tem que transmitir o momento que eu estou indo lidar. Então, se eu vou, por exemplo, fazer uma limpeza no terreiro, eu tenho que estar usando, no mínimo, roupa de ração, que é a roupa que eu uso para cuidar do ambiente do terreiro. Eu não estou fazendo uma coisa comum, eu não estou simplesmente limpando, eu estou evocando a espiritualidade para fins de trabalho. Então, quer dizer, se eu estou lá no templo, eu não vou fazer um serviço de limpeza, não vou fazer um serviço de manutenção, mas eu vou estar no ambiente do templo, a gente usa a roupa templária, que geralmente é um conjunto de calça branca com uma túnica, uma camisa na cor do elemi da pessoa, né? Com o seu sinete astral bordado aqui no peito, de identificação. Agora vai começar, por exemplo, o rito, é uma atividade ritualística. Aí a gente tem a roupa ritualística, que é o 3º conjunto de roupa, que é feito de calça ou saia para algumas mulheres em específico e túnica, com as pembas identificadoras da egrégora espiritual. Então a roupa de ração ela é vinculada ao eu humano, a roupa templária ao eu espiritual e a roupa ritualística ao eu espiritual em relação com a egrégora espiritual. São 3 tipos de paramentas que a nossa tradição usa, né? Mas, logicamente, não é uma regra, isso é uma característica nossa. As outras comunidades vão usar roupas brancas. Essas roupas brancas são reservadas para todo tipo de ação dentro do terreiro. E em se tratando da roupa ritualística em particular,
que é um material de trabalho. As pessoas dificultam-se muito em entender a roupa ritualística como um material de trabalho, mas a ideia da roupa ritualística é que ela seja um aspecto de armadura de trabalho, né? Então ela passa pelo mesmo processo, por exemplo, de cuidado, que passa um fio de conta, uma guia, um talismã que seja, né? De modo que o modo de lavar essa roupa tem que ser diferenciado, o modo de secar essa roupa tem que ser diferenciado, o modo de eliminar essa roupa no final, quando ela já entrar, né, num aspecto de desuso, tem que ser diferenciado, o modo de guardar, de conservar essa roupa também deve ser de modo diferenciado. Então a roupa ritualística ela é um material de trabalho. Nós vamos saber o quê? Que a roupa fica magnetizada com as energias da pessoa que a utiliza. Então, uma vez que você utiliza aquela roupa com a intenção específica de entrar em contato com as energias espirituais elevadas, o que você faz? Você imanta aquela roupa com as energias resultantes da interação dos seres do astral com o trabalho do médium. De modo que, às vezes, aquela roupa estando realmente imantada, como vai acontecer com a Pemba, né, que a entidade incorporada pega na Pemba, a Pemba já fica imantada, a roupa por si já é um elo de ligação com as entidades. A roupa ritualística por si já possui um padrão energético diferente das outras roupas em normal, de modo que já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa ter muita fé numa entidade, não poder ir até aquela entidade, e o médium pegar a roupa que a entidade usou incorporada e dá para colocar perto da pessoa e a pessoa receber aquele influxo energético positivo que está, né, emanando daquela entidade que imantou aquela roupa ritualística. Então, roupa ritualística é uma coisa muito séria, porque é uma ferramenta de trabalho. O médium não pode, portanto, sair de casa vestido com a roupa que vai usar no terreiro, porque ela não é uma roupa de passeio. E se o entendimento ritualístico é que essa roupa vai ser imantada com as energias com as quais ela tiver contato, então quer dizer que se você sair de casa vestindo essa roupa, ela vai se imantar com as energias por onde ela passar. Passou no cemitério, vai tudo o pessoal atrás. Passou no bar, vai tudo atrás. Passou lá no matadouro, vai tudo atrás. Então essa roupa deve ser ativada, ou seja, utilizada em específico em momento de trabalho, nem mais acima e nem mais abaixo. Então a roupa que eu vou usar no trabalho eu coloco lá no templo. Eu não posso sair de casa usando essa roupa, né? Eu não posso sair de casa vestindo essa roupa que é separada para um fim ritualístico. A par disso, nós devemos sempre lembrar que todos devemos nos manter sempre limpos, começando pelo corpo físico, lógico. Na última live a gente falou sobre a importância da higiene. Não tem como a gente alcançar espiritualmente algo que nós não alcançamos fisicamente ainda. E nesse sentido, nós inclusive indicamos algumas obras durante o decorrer da semana passada, não foi? Que vai tratar sobre também várias outras questões, mas também sobre a importância da higiene na vida de alguém que está buscando um processo de melhoria espiritual. Então, começando pelo corpo físico, antes da sessão, devemos tomar um banho de higiene pessoal. Isso é uma regra básica, né, gente? Você chega lá para abraçar o caboclo está fedendo 3 semanas de suor. Deus me livre. A pessoa já evoca aquela ideia, o consulente já evoca aquela ideia de porquice, sem nem encostar no médio incorporado ainda, né? Então o que acontece? Vou ter hoje o trabalho, além do preceito que nós já falamos na nossa live anterior, é necessário que antes de ir para o terreiro, o médium tome seu banho higiênico, com um sabonetinho bom, né, gente? Tem sabão da Costa, o Thomas está rindo aqui, que são sabões que podem ser preparados ritualisticamente, né? O sabão da Costa que a gente faz lá, a magia, né, em cima dele. Mas fora isso, tem como fazer sabão de ervas.
A pessoa tá lá do tal signo, tal. A gente tem o sabonete signo de Áries, signo de Capricórnio, signo de Aquário, para o médium tomar banho com o sabonete da sua erva, com a essência do seu signo antes de ir para o trabalho. Já vai buscando essa vibração equilibrada, harmônica, da vibratória natural desse médium. Também o banho higiênico. Eu não tenho como tomar banho de erva. Banho de erva tem que ter sempre, né? Hoje em dia tem geladeira, o médium tem que fazer no mínimo uma vez ao mês o banho. Ah, mas eu sou um médium preguiça. É só entrar em contato com a lojinha do Cox e compra a tintura do signo, que nem precisa gastar energia para guardar na geladeira, porque a tintura é feita com álcool de cereal, né? Não tem desculpas, né, para a gente não usar essas ferramentas que hoje em dia a gente tem. Tomei o banho higiênico, não tem essas ferramentas, Pai Christian, o que eu faço? Então vamos fazer um banho de descarrego. Faz o seguinte, pega algumas peças de carvão, coloca lá embaixo, né, debaixo do chuveiro, tomei o banho higiênico, coloco as peças de carvão, pego um recipiente com água e coloco uma pitada de sal grosso, né? Coloco uma pitada de sal grosso dentro da água, diluo esse banho com sal grosso, tomo meu banho higiênico, coloco meus pés em cima do carvão, os dois, e depois do banho higiênico eu pego e jogo, né, essa mistura de água com uma pitada de sal da cabeça aos pés. Mas não é um banho para você tomar todo dia, porque o sal ele tem um efeito anulador. Então ele descarrega tudo. Então a gente está falando que a gente vai, por exemplo, tomar antes do rito, porque subentende-se que a pessoa que ela vai trabalhar, né? E que ela acabou de tomar esse banho, ela vai para o centro para poder se recarregar com as energias da entidade. Fora isso, o banho de sal tem que ser usado com muito cuidado. Mas se a pessoa, por exemplo, eu sou médio, uma vez ao mês eu vou tomar esse banho, não tem problema. Pega uma pitada de sal, dilui na água, mistura lá. Aí o carvão eu pego com uma sacola plástica para não ter contato direto com ele, coloco dentro de uma embalagem de vidro, fecho o frasco, vou num lugar de água corrente, viro o frasco e jogo o carvão lá na água corrente. Não é para jogar o vidro, viu? É para jogar o carvão. O vidro você pode levar de volta para casa. Afinal de contas, um bandista tem que respeitar o meio ambiente. Vidro demora muito tempo para se decompor. E mesmo se não demorasse, não estou falando para jogar lixo no rio, estou falando para descartar o carvão que é biodegradável. Agora, esse banho só tem sentido se a pessoa, como eu disse, for para o trabalho para poder se recarregar. E, logicamente, também só tem sentido se a pessoa tiver tomado um banho higiênico, né? Porque a pessoa não arrancou a sujeira do corpo e quer arrancar a sujeira do espírito, não tem sentido, né? Vamos dar a César o que é de César. Tomei meu banho, eu sempre tenho, né, tenho banho de erva guardado e tintura. Tomei meu banho higiênico, vou para o trabalho, né, para o trabalho espiritual. Tomei meu banho de sal, então tomei meu banho de erva. O que eu faço? Coloco a minha roupinha limpa e vou para o terreiro. Eu vou de casa vestido com as roupas, né, de caminhar, não com a roupa que eu vou usar no material ritualístico. Até porque, como eu já disse, sair de casa usando a roupa ritualística é perigosa, porque ela pode ficar impregnada com energias que poderão interferir no seu trabalho daquele dia, causando algum incômodo, né, algum mal-estar, ou, na pior das hipóteses, até alguma manifestação espiritual mesmo, indesejada, a depender dos lugares por onde a pessoa passou. O médium terminou o trabalho, o que ele faz? Ele tem que lavar a roupa dele. Eu não consigo lavar na mão? Ótimo, vamos lavar com sabão neutro na mão, né? Não consigo lavar na mão, tenho problema com osteoporose, o meu braço sai do tronco. Não tem problema, vamos ligar a máquina de lavar roupa, é só você não lavar as roupas umbandistas de trabalho com outras roupas sujas. Lave as roupas de trabalho primeiro, coloca lá um sabão de coco na máquina, não tem problema. Terminou de lavar a roupa branca, o que eu faço? Eu torço ela. As roupas devem ser secadas na sombra, a não ser que nós tenhamos uma noite de lua nova, lua crescente, e aí você coloque a roupa para secar debaixo do poder magnetizador da lua. Mas no sol não é legal, né?
A não ser que você tenha passado aí por algum processo de trabalho muito pesado e você precise quebrar as energias que impregnaram, né, na roupa ritualística, aí você pega e coloca lá debaixo do sol para o sol dar uma quebrada em tudo que a roupa pode ter segurado de negativo. Tá, sequei a roupa, o que eu faço? Eu dobro ela com muito carinho. Tenho que ter uma bolsinha plástica que feche, né? Pego um algodão, molho esse algodão com perfume da minha vibratória, se é de peixes, cedro, mirra, se eu sou sândalo, né? Tem que ver qual que é o perfume da vibratória, molho esse algodão, coloco dentro do saquinho, dobro e guardo a roupinha. Tá bonita, perfumada, porque a roupa é uma ferramenta de trabalho. Então eu tenho que colocar junto da roupa alguma coisa que imante ou mantenha a imantação dela de acordo com a minha vibratória. Ah, mas aqui na minha cidade eu não consigo de jeito nenhum ter o perfume do meu signo. Então pode usar alfazema, né? A colônia de alfazema, que é uma essência coringa, serve para tudo. Aí semana que vem a mesma coisa. Uso no terreiro, tiro, limpo, guardo, dobro, perfumo para o próximo trabalho. Antigamente as roupas de terreiro não tinha, hoje em dia tem um guarda-roupa, né? Cada médico tem uma roupa para isso, roupa para aquilo, roupa para aquilo. Antigamente não tinha tanta roupa. E as roupas, gente, duravam décadas. Estou falando isso porque eu já vi assim N's e N's e N's. Aqui mesmo na minha sala, eu estou aqui na frente com uma capa do seu Sete da Lira que tem mais de 40 anos. Claro que o seu Sete tinha várias roupas porque a gente está falando de quimbanda, quando a gente fala do seu Sete. Mas mesmo em se tratando de umbanda, era pouca roupa. Mas as roupas eram muito bem cuidadas. Afinal de contas, você só vai usar roupa na hora do trabalho. Então não tem sentido que tenha uma boutique do axé na casa de cada umbandista, né? A gente vai até perdendo a sacralidade da coisa. Mas se precisar ter muita roupa, tem, não tem problema algum. A gente não está falando que não pode ter. A gente só está falando que tem que cuidar do jeito correto. Outro aspecto interessante da tradição umbandista vão ser as guias. O que são as guias? A gente conhece as guias como aqueles colares, né? Que a gente usa no pescoço e tal. Bom, não existe a necessidade do médium, do umbandista, ter aquele saco de guia. Aqui em casa eu tenho lá no meu santuário uma parede que tem um cabide, um negócio com um monte de fio de conta. Eu não vejo a hora de ir dando as guias, né? Porque já tive uma época em que eu adorava muito fio de conta. Chegava a ficar corcunda com tanta guia no pescoço. Mas não precisa ter tanto fio de conta. Na verdade, a guia não pode ser comprada, né? Muito cuidado com isso. Ah, eu vou lá na loja comprar a minha guia. Isso está estranho, está muito errado. Porque a guia, como outros materiais de trabalho, precisam ser imantados com a energia da pessoa. Então, quer dizer, aquela guia está lá na loja pegando todo tipo de energia que encosta nela. Não foi você que preparou. Você não teve inspiração para preparar aquela guia, para confeccioná-la. Você não sabe a natureza dos materiais que estão na guia. Como é que ela vai guiar alguma coisa? Porque guia tem esse sentido, viu? Guia é o que vai guiar alguma coisa. Para que serve a guia que a gente coloca no pescoço? Para atrair a vibratória da entidade a que ela está ligada. Então, quando eu coloco no meu corpo a guia, eu estou aqui com um fio que é de Rudraksha, que é do seu Marabô. Quando eu coloco esse fio, que eu que fiz, seguindo a inspiração dele, no meu pescoço, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para perto de mim, eu estou ativando uma energia que vai guiar a energia dele até a mim. Então a guia tem esse efeito. Mas para ela guiar, eu tenho que ter uma relação com ela. Nem que seja uma relação mental, alguma coisa que faça com que ela seja um reflexo da minha energia. E não eu um reflexo da energia da guia. Então, nesse sentido, não precisa do monte de guia. As entidades não precisam de guia. Quem precisa de fio de conta de guia somos nós. Somos os médiuns. Então tem que tomar cuidado, porque eu vejo que tem médium que compra 50 fios, 50 guias porque a entidade pediu. Mas a entidade não precisa de guia. Quem precisa de guia é o médium.
tem que ter uma certa, né, astúcia em relação a isso. Então é preciso que o médium ele não queira influenciar o astral, né, mas ser influenciado pelo astral. Ele tem que esperar, tem que questionar a entidade se ela indica a confecção de alguma guia. Se a entidade inspirar o médium a confeccionar alguma guia, a entidade tem que dizer como é que essa guia vai ser. Ah, ela vai ter 5 diamantes com 3 rubis e uma pérola. Ótimo, a entidade tem que falar, tem que inspirar o médium. Aí o médium visualiza aquela guia que tem a ver com a vibratória daquela entidade. E ele vai fazer o quê? Ele vai levar aquilo que ele foi intuído para o Pai de Santo. Meu pai, minha mãe, eu vi a guia assim, assim, assado. Aí o sacerdote, que na grande maioria das vezes já sabe quem que é a entidade que está acompanhando o filho, qual que é o sentido do trabalho dela, vai averiguar. E isso é obrigatório se aquilo não é da cabeça do médium ou se aquilo é uma coisa que vem do astral. Nos primeiros momentos da caminhada, a relação de aprovação do sacerdote serve como forma de guiar o neófito, o iniciante, naquilo que é dele e naquilo que não é. No momento em que o neófito ele já tem uma independência, ele já está apto, já se provou suficiente na compreensão daquilo que é do espiritual e na separação daquilo que vem dele e daquilo que não vem, o sacerdote vai, né, ficando só para ver. Não precisa mais ficar aquela relação de tudo pergunta, tudo pergunta. Embora eu até hoje tudo pergunte para meu pai, viu? Eu tenho muito orgulho em falar isso, que não tem um dia do meu ano, do meu mês, da minha semana, que eu não fale com meu pai de santo, com o mestre Bachanã, que é meu sacerdote. Todos os dias, nem que seja para falar bom dia, eu falo, e tudo que eu vou fazer, eu falo, pergunto, peço opinião, questiono, mas a gente sabe que não é uma regra. Existem algumas situações onde o filho vai deixando isso paulatinamente de lado, mas cada um sabe do seu caminho. O fato é que a entidade é que deve mostrar ao médium, ele que deve inspirar ao médium qual é o modelo dessa guia que ele deseja, né, que seja confeccionada, porque tem a ver com a vibratória dessa entidade. Uma vez que a gente entenda esses fios de conta, a gente vai saber que na Umbanda tem 2 tipos de guia. Nós temos as guias sugestivas e temos as guias naturais. Então são 2 tipos de guia. A primeira guia sugestiva, ela é aquela guia de miçanga. Por quê? A miçanga geralmente é de plástico, né? Mas não era nem para ser de plástico. A guia de miçanga tem que ser de miçanga de vidro. Porque plástico de uma vez que não tem sentido algum, né? Mas a guia de vidro, o vidro ele é isolante. Então subentende que é uma energia que bater na corrente quebra ali, né? Porque o vidro isola. Agora a guia de plástico é o cúmulo da falta de coisa. Tem que saber o que os elementos vão fazer, né? O vidro é isolante, mas e o plástico? A gente tem que dar uma analisada nisso. As guias sugestivas são as guias de miçanga. Eu usando uma guia de miçanga branca, de Oxalá. Estou usando uma guia de miçanga azul, de Oxóssi, ou verde, de Oxóssi. Mas é de miçanga. Por que ela é sugestiva? Porque a cor da guia, a própria presença material dessa guia, ela tem o efeito de me sugestionar que eu estou protegido. Então a força da guia de miçanga, dos brajás, aquela coisa pesada, né, tem a ver com a força mental. Então eu vejo aquela cor, eu automaticamente, inconscientemente, evoco a vibração que está ali representada para alguma intenção, quer seja de defesa, guarda, né? Então a guia de miçanga serve como efeito sugestivo. E as guias naturais? As guias naturais são aquelas que quase que se assemelham a um talismã, né? A talismã já é um assunto para outra aula. Mas as guias naturais, elas são aquelas que quase se assemelham a um talismã, de tão vibratória que ela é. Então você pega, por exemplo, o fio de miçanga, que não vibra. O efeito dele é mental. Aí você pega a guia
natural, a guia natural, como o próprio nome já diz, ela é composta com mais elementos naturais. Por quê? Porque ela tem que ter vibração. Ela é a guia verdadeira. Sementes, favas, metais, né? Minerais. São elementos minerais, metais, vegetais e tem mais um que eu esqueci. Bom, enfim, que vão fazer, e tudo esses elementos em a ver com a energia da entidade que a guia pertence, né? Que vão fazer com que ela atraia, e mais do que isso, com que ela vibre dentro do campo vibracional da energia daquela entidade. Então a gente tem guias sugestivas, que são essas de miçanga, que é muito bom para usar no dia a dia quando a pessoa não tem um talismã, né? O ideal é usar um talismã. Só que a gente sabe que talismã pode ser caro, tem um custo, e não é todo mundo que pode gastar, né? Aí existem talismãs também que são menos custosos, que a gente chama não é bem amuleto, mas eu vou dizer amuleto, mas não é bem amuleto, mas são talismãs que são feitos assim de forma mais rústica, com tecido, com algum couro, alguma coisa assim. O patuá, exatamente, que tem uma origem árabe, né? Que vai ter um efeito muito similar ao do talismã e não é sugestivo. Ele passa por imantação, ele carrega os elementos afins à vibratória que ele está evocando. Então tem gente que usa talismã, tem gente que usa o patuá, que um não é maior que o outro, né? Afinal de contas a composição é muito semelhante, e na impossibilidade de usar esses, usa um fio sugestivo, que já vai ser de valia. E a fim de trabalho, o ideal é que a gente use as guias naturais, que não são compradas em lojas, são feitas pelo médium, lá com a velinha acesa, com incenso aceso, no fio ou no metal, usando numerologia cabalística da entidade, com os elementos de correspondência natural da entidade. Depois leva para o terreiro para imantar, guarda no saquinho verde, que é higienizante quando não está usando, e usa só para o trabalho ou em situações de extrema necessidade. Porque uma vez que ele coloca no pescoço, tal qual a roupa de trabalho, subentende-se que ele está evocando a energia daquela entidade para algum fim. Então, essas guias, né? Essas guias, todas as guias que nós vamos encontrar dentro do movimento umbandista vão se dividir nesses dois grupos, havendo ainda o anexo dos talismãs, amuletos e outras ferramentas mais que poderão entrar dentro dessa composição de fios. Outra coisa interessante é que fio de trabalho, né, guia, tem que vir até o umbigo, tem que ter uma relação com o plexo solar, que é onde a energia, né, irradiadora vai se manifestar. Então a guia de trabalho, a guia natural, ela tem que ter uma proximidade com o umbigo. A guia sugestiva já não. O talismã também não. Eles não precisam necessariamente chegar até a região umbilical. O terceiro aspecto ritualístico que nós gostaríamos de comentar na nossa live de hoje seriam os charutos, cachimbos e curiadores. Curiadores são as bebidas que as entidades, algumas, podem utilizar durante seu trabalho. É muito importante a gente entender que esses elementos, eles não são elementos principalmente viciantes. As entidades que se manifestam na Umbanda não usam esses elementos para fins de vício. E se nós assim acreditássemos, nós estaríamos entrando numa discussão muito delicada. Porque falar que uma entidade de Umbanda usa esses elementos porque são viciantes é rebaixar as entidades de Umbanda a um nível quase que de obsessores, né? São espíritos que carregam vícios com eles e que eles estão querendo se alimentar disso. Agora, se esses espíritos, na cabeça dessas pessoas, usam bebida, charuto, porque eles são viciantes, né? São viciados. Então, o que estão fazendo evocando esses espíritos nos ambientes onde eles estão sendo evocados? Vai buscar espírito mais evoluído. Se a entidade não pode usar o curiador, não pode usar o cachimbo, não pode usar o charuto porque representa um trabalho retrógrado, representa um trabalho atrasado, então para que estão chamando essas entidades para trabalhar?
vai procurar uma entidade mais moderna, tem que procurar uma entidade mais evoluída, não é verdade? Então, quer dizer, vamos ficar aí prestando atenção em algumas coisas. Não é o homem que faz a Umbanda, é a Umbanda que se manifesta ao homem. Então, o entendimento do homem não pode definir o que é Umbanda. A definição de Umbanda não vem do homem, a definição de Umbanda vem do espiritual. Então, eu fico assim, muito perplexo. Claro que nós respeitamos todas as formas de se fazer Umbanda e jamais criaríamos qualquer espécie de celeuma, briga, de forma alguma, pela forma de cada casa trabalhar. Mas eu acredito que o trabalho tem que estar baseado na ciência. Para a gente poder fazer uma coisa que tem sentido, como a gente está falando aqui da roupa, eu não estou falando que a pessoa não pode usar a roupa porque não pode, eu estou explicando por que não pode usar. Então, se alguém fala que a pessoa pode usar, ela tem que explicar por que a pessoa pode usar a roupa fora do material do horário de trabalho. A gente não pode chegar e falar dentro do meu achismo, né? A gente tem que falar e explicar. Não é mais tempo de Umbanda onde não existe entendimento das coisas. Falta de entendimento nem sempre sinaliza impossibilidade de conhecimento. Não é verdade? Não é porque, por exemplo, me ensinaram assim que eu tenho que continuar fazendo assim. Eu tenho que entender a lógica da coisa. A magia começa na mente. E a Umbanda é uma corrente magística. Então, se dentro da minha mente não tiver estabelecida os pilares basilares que norteiam o que eu estou fazendo, que norteiam o que eu vou fazer, então não tem magia. A Rosa Vermelha, que é uma guardiã que nos assiste no cockpit, fala: não acenda uma vela sem saber por que você está acendendo. Se você não sabe por que você está acendendo, por que você está acendendo? Não é verdade? Então a gente precisa saber as coisas certas. Então eu fico muito perplexo quando eu vejo umbandistas defendendo a ideia de que, por exemplo, usar uma bebida lá no trabalho de incorporação, usar um charuto, usar um cachimbo, é sinal de atraso espiritual. Eu fico muito passado, porque isso sinaliza uma falta de entendimento da base ritualística da Umbanda absurda. A Umbanda é uma religião magística, e magia tem princípios que independem da Umbanda. Então, se eu vou fazer magia, as leis, existem as leis magísticas, não é? As leis magísticas devem ser observadas, senão eu não estou fazendo magia, eu estou fazendo outra coisa, estou fazendo vibração, irradiação, e não precisa falar de Umbanda para fazer essas coisas, pode usar outros nomes, né? Agora, a Umbanda se baseia no princípio da magia, e magia precisa ter suporte material, tem que ter suporte material, senão não tem magia. Até Jesus Cristo, quando foi fazer a magia da transbuciação elementar, precisou usar lamparina, água, pão e vinho, como é usado até hoje na igreja, né? Na missa, por exemplo, na ceia, a missa que tem esse mistério, o mistério da transbuciação. O que vai usar? Pão, vinho, água, ar, fogo e terra. Precisa dos elementos, senão não há um processo de transbuciação. Da mesma forma, a nível de magia realizada pelas entidades na Umbanda, é preciso que haja suporte material. E um dos suportes que as entidades mais vão utilizar são os charutos, os cachimbos e as bebidas, que não entram como alimentador de vício. Os umbandistas têm que lavar a boca com sabão IP, ou sabão de soda, que é melhor, antes de falar essas asneiras. Não tem nada a ver com comportamento de vício de entidade nenhuma. Tem a ver com base magística de trabalho. Os elementos são usados por quase todos os terreiros. Na modernidade estão havendo algumas exceções, mas muitos não sabem a real utilização desses objetos. Então, como que a gente vai dizer? Na verdade, a fumaça dos cachimbos e dos charutos funciona como uma defumação mais direcionada àquele caso em particular, destruindo determinadas cargas que estão mais agregadas ao consulente, através de uma magia conhecida pelas entidades. Então, quando a entidade pega o cachimbo, o charuto, vai fazendo ali movimento,
ele está efetuando um trabalho de magia eólico para movimentar determinadas cargas. O cachimbo tem uma ação muito similar nesse sentido, né? No estouro da erva, dependendo da composição de erva. E não é cigarro, viu, gente? A gente está falando de cachimbo e de charuto, que tem uma natureza a ver com as ervas secas da defumação. Cigarro já nem, não posso nem comentar, porque já não entra já aqui no meu, né? Não entra na minha coisa. A gente indica o uso de cachimbo e de charuto, que são elementos que estão mais próximos das questões ligadas a processos magísticos naturais. Igualmente, os curiadores são as bebidas. Bebidas que, por trás da utilização, né, movimentos sutis dentro da magia branca são efetuados a fim de ativar movimentação de forças de diversos elementos ou até mesmo para repor energias nos médiums durante, né, o trabalho que está sendo realizado. Então a gente tem um efeito externo e temos um efeito interno, né? Porque quando a entidade usa o cachimbo, o charuto, ele não traga a fumaça para dentro do corpo. A gente tem um processo de manifestação eólica. Aquela fumaça entra na boca, se imanta com o prana, né, do médium, que está ali com as energias que ele está puxando do processo natural de revitalização constante da natureza e solta pela boca. Então ali existe uma movimentação energética eólica, prânica. Quando eu falo da bebida, isso daí já tem muito a ver com alterações internas do médium ou do consulente. A bebida específica, quando é tomada, né, quando ela é ingerida, da mesma forma como um alimento, né, específico, ele ativa determinadas sensações, memórias, glândulas, campos específicos, ativando diretamente chakras, ou chakras, né, a gente não está na Índia, é chakras que fala no Brasil, que tem a ver com a energia de trabalho daquela entidade. Então a entidade não bebe para ficar bêbada, viu? Aí sai o médium cantando lá, a torta direita caindo nos cantos do terreiro. Não é para isso que a bebida serve. A bebida serve para ativar a energia interna de correspondência daquela entidade. Então a bebida serve para revitalizar o médium, energeticamente falando, durante o trabalho, ou despertar no consulente alguma energia afim ao trabalho que aquela entidade precisa fazer. Então não tem nada a ver com entidade que está viciada, entidade que tem vícios de que coisas que trouxe da terra. É engraçado que as pessoas são ótimas para falar que as entidades estão viciadas, não bebem quando estão incorporadas, não fuma, mas saiu do terreiro, a língua tem mais de 1 tonelada de metro para falar da vida dos outros, né? O dedo já está com banho de cerâmica para julgar as pessoas de tão em pé, em riche que ele está. O comportamento, né, íntimo, pessoal, está uma verdadeira festa de carnaval, tamanho desajuste, desequilíbrio. A vida interna familiar está quase como uma novela Torre de Babel, em risco de desmoronar a qualquer momento. Então, quer dizer, as entidades são erradas de efetivar o trabalho delas e as pessoas estão prontas para julgar, mas elas não estão prontas para olhar a intimidade das suas próprias vidas. A gente bate muito em cima dessa tecla e talvez, para o azar de muitos, a gente vai ter que bater muito tempo mais. Olhemos para a nossa própria vida. Nós não podemos perder o tempo que nós temos de olhar a nossa vida para olhar a vida do outro. Nós precisamos mudar a nossa vida. O mundo muda a partir de nós, não a partir do outro. Uma mínima mudança que eu fizer de comportamento, de ideia na minha vida, já representa uma grande mudança do universo, porque é uma mudança que somente nós poderíamos fazer. Ninguém mais poderia fazer, somente nós. E se nós conseguimos mudar a nós mesmos, então maravilha. A gente já tem uma grande possibilidade de transformação do mundo se aproximando a partir de nós. Maravilha! Já são então 6 horas. Vamos então nos preparar para fazermos a nossa prática de benzimento à distância dessa semana, né? Vou colocar aqui a minha água.
para que ela possa ser imantada com essas vibrações que nós queremos evocar, que nós queremos alcançar, não é isso? Estamos em maio, amanhã é o Dia das Mães, e uma coisa maravilhosa que é essa graça de ser mãe, né, gente? Mãe é uma coisa que, esotericamente falando, é uma coisa muito profunda. A mulher, ela é a dona da magia, né? Ela é a magia per si. A mulher é maga por natureza. Uma coisa profunda demais que não dá nem pra gente explicar. Não é à toa que a gente vai ver as grandes religiões tradicionais sendo sempre religiões femininas, com nomes femininos, com divindades femininas, porque são as mulheres que dominam, né, a face da magia por natureza. E nós vamos fazer então esse nosso benzimento de hoje, evocando a vibratória de nossa querida mãe Iemanjá, né? A Senhora do Passivo Gerante, tudo que está, né? Tudo que se desdobra, tudo que se manifesta de forma dupla, e nesse aspecto a gente sabe que tudo, né, se manifesta de forma dupla, não tem uma coisa que tenha só uma face, tudo precisa ter duas faces, senão não acontece de verdade. Nós queremos pedir a Iemanjá, né? A Senhora da Vida, a nossa Mãe Divina, que venha nos acompanhar. Nós queremos nessa tarde fechar os nossos olhos. O dia já passou, né? O sol já brilhou, a lua clareia a noite da vida. Aonde estás, mamãe Cinda, no seu intenso clarão? Nós queremos ver essa noite que está se aproximando, essa noite que já está nos cobrindo com o seu manto, e queremos imaginar a lua. Qualquer que seja o lugar onde você estiver, imagine a lua, esse satélite da Terra que representa o poder magnético da mulher de movimentar as energias que estão ao seu redor. Imagine todo o seu corpo sendo banhado pelas águas do mar. Ouça o som das ondas do mar, né? Enquanto na sua casa você recebe esse benzimento. Imagine que você está pisando na areia da praia. Você está próximo ao reino natural de Iemanjá, a Senhora do duplo gerante, aquela que nos traz a possibilidade da vida, aquela que nos traz a graça da continuidade da vida. Da mesma forma como muitas pessoas vão no final do ano à beira da praia para levar flores a Iemanjá, imagine que você está carregando nas suas mãos um buquê de palmas, um buquê de rosas brancas, um buquê que é formado pelas suas orações, pelas suas energias, pelos seus pedidos positivos. Oferende esse buquê de flores a Iemanjá, pedindo a ela como mãe que não deixe que nada venha faltar na sua vida, que nada venha faltar na sua existência, que da mesma forma como a mãe cuida da vida do filho, ela possa cuidar da sua vida, ela possa te mostrar o outro lado das situações da sua vida, as situações boas e também as situações ruins, que a sua visão humana, que a sua visão espiritual seja ampliada e que você consiga enxergar pelo poder do mar aquilo que é visível e aquilo que é invisível aos seus olhos. Que nós possamos receber nesse sábado, esse dia hídrico, né? Esse momento onde a lua brilha no céu, nos trazendo essa energia tão maravilhosa feminina, que nós possamos receber as bênçãos de todas as entidades trabalhadoras da vibratória de Iemanjá. Saravá, conchinha de prata, saravá, sereia do mar, saravá, mamãe sereia, saravá, sereia do mar, saravá, conchinha de prata,
Saravá, sereia do mar. Saravá, mamãe sereia. Saravá, sereia do mar. E cantando para a conchinha de prata, eu até consigo ver a gente na praia, com essas ondas batendo em nossos pés, nós com esse buquê de flores brancas para entregarmos a Iemanjá, e essas crianças, né? Essas crianças, as entidades de amor da Umbanda que estão entre a passagem de um nível de evolução para outro, brincando ao nosso redor, brincando com as águas, nos molhando com essas águas salgadas transformadoras do mar, né? Essas crianças que andam com a vibratória de Iemanjá e que representam o poder transformador do amor, o poder gerador do amor. Brinca, brinca, menino, brinca na areia, vê se descobre o brinco da mamãe sereia. Brinca, brinca, menino, brinca na areia, vê se descobre o brinco da mamãe sereia. Brinca, brinca, menino, brinca na areia, vê se descobre o brinco da mamãe sereia. Eu fui à praia conversar com a mãe sereia, e os pretos velhos estavam sentados na areia. Eu fui à praia conversar com a mãe sereia, e os pretos velhos estavam sentados na areia. Estavam sentados fazendo suas orações, pedindo a Zambi, a Virgem da Conceição. Estavam sentados fazendo suas orações, pedindo a Zambi e a Virgem da Conceição. Nós pedimos então aos caboclos, nós pedimos então aos pais velhos, nós pedimos então às crianças, nós pedimos à cabocla estrela do mar, à cabocla Yara, à cabocla Oxum, à cabocla Yansan, à cabocla sereia do mar, cabocla Indaiá e cabocla Nanã, que com sua força, que com seu poder, venha olhar nesse momento por todos nós, pelos nossos familiares, por essas famílias numerosas, inúmeras, que perderam entes queridos com o Covid, as mães. Nenhuma mãe foi preparada para perder o fruto do seu ventre, mas Maria passou pela mesma dor. Nós pedimos a ela que olhe por todas essas mães, que olhe pelos filhos, que olhe por todos nós que somos filhos do poder gerador, que advoguem por nossa causa e que nós não estejamos desamparados nos momentos cruciais da nossa vida. A lua clareou as águas e as ondas do mar cresceu. A lua clareou as águas e as ondas do mar cresceu. Louvo a Deus e ao Senhor Jesus. Chegou a cabocla Yara na sua luz. Louvo a Deus e ao Senhor Jesus. Chegou a cabocla Yara com a sua luz. Você deixou aí na sua casa o seu copo com água? Então você coloque a mão direita sobre o seu recipiente com água. Imagine da sua mão saindo essa aura, essa luz dourada, amarela, indo em direção a essa água que passa a ter em seu interior pequenos pontos de luz da mesma cor dessa vibração que você está enviando para essa água.
E enquanto você faz essa irradiação energética com a sua mão direita, nós vamos cantar mais uma vez. A lua clareou as águas e as ondas do mar cresceu. A lua clareou as águas e as ondas do mar cresceu. Louvo a Deus e ao Senhor Jesus. Chegou a cabocla Iara com a sua luz. Louvo a Deus e ao Senhor Jesus. Chegou a cabocla Iara com a sua luz. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas do Cristo, que assim seja. Saravá. Foi um prazer imenso nós podermos estarmos mais uma vez na nossa live dessa semana e nós nos vemos na próxima semana. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, os irmãos podem colocar aqui nos comentários que nós teremos imenso prazer em responder a todos. A todos eu desejo a minha bênção, o meu saravá profundo, o nosso agradecimento e o nosso desejo profícuo de que todos estejam muito bem. E nós nos vemos na próxima semana. Saravá.